A palavra de Deus liberada sobre você vai se cumprir. A palavra de Deus liberada sobre você vai trazer à existência uma capacidade que você não sabia que poderia ser gerada dentro de você, para que você desenvolva o que precisa ser desenvolvido na sua vida, para tomar posse daquilo que Deus liberou sobre você. Eu me sinto tão distante daquilo que Deus quer de mim, ou até daquilo que Deus tem para me dar. Do que Deus tem para mim, eu me sinto tão longe. É porque Deus escolheu de fato as coisas que não são, para confundirem aquelas que pensam que são. Então, na verdade, sua vulnerabilidade só faz o farol de Deus ficar cada vez mais sobre você. Aquilo que você considera extremamente frágil em você, e que você pensa que é o motivo para não viver o que Deus tem, é na verdade um dos critérios pelos quais você foi escolhido. Porque esta fraqueza, ela não te desabilita, ela te empurra para o altar. Você acha de verdade que essa reunião aqui é a reunião dos fortes? É a reunião dos melhores? Não, irmãos, vamos nos voltar à humildade. Apesar de toda a honra de desfrutarmos da glória e da presença de Deus nesse recinto, a verdade é que os mais capazes não estão aqui. Estão aqui aqueles que reconhecem que não são suficientemente capazes em si mesmo para seguirem. Eu vou dizer algo que Deus está mandando aqui. Existem algumas pessoas aqui que estão entrando num nível de comparação, que se você continuar nessa comparação, você vai entrar numa paranoia, que é perceber que pessoas que não foram agraciadas como você, não foram favorecidas como você, não têm o nome escrito no livro da vida como o seu, não têm o privilégio de desfrutar da presença do Espírito Santo que você desfruta, não conhecem o consolo que você conhece, a graça que você conhece, não conhecem a unção que você conhece. E aí você fica olhando e você diz assim: rapaz, olha a comparação, como é que aquele outro que não conhece, não sabe, não tem, é mais capaz do que eu nos negócios, é mais capaz do que eu na gestão de uma rotina familiar. Aí você pensa: como pode alguém que não conhece o que eu conheço, não desfruta do que eu desfruto, não está no ambiente que a glória de Deus tem me inserido, tem demonstrado maior capacidade? Deus trouxe algumas pessoas hoje aqui e Ele está dizendo: é verdade, o outro tem maior capacidade, por isso eu escolhi você. E te digo mais, não é que você não tem capacidade para explodir, é que eu estou te colocando em processo de implosão, para você aprender que a tua potência é minha glória, que a tua unção vem de mim, e que quando eu te colocar numa posição equivalente aos teus iguais, e alguém te perguntar numa entrevista, numa revista, numa matéria ou num podcast: como é que você chegou aqui? Eu quero que da sua boca saia a verdade. Qual? Não fui eu, é dom de Deus, graça de Deus, poder de Deus, glória de Deus. Foi Ele, não eu. Deus trouxe algumas pessoas aqui que estão com alguns questionamentos, algumas comparações, e Ele está dizendo: quem te esmaga sou eu. Você tem potência para explodir, mas por que não explode? Deus está dizendo: porque meu processo contigo é de implosão, para você nunca esquecer que a glória é minha e não é tua. Quando eu te chamei, de fato você não era nada, mas a verdade é que você tem se tornado alguma coisa. E agora, dentro desse processo, se eu te largar a mão e você ir sozinho, você vai escolher o mesmo caminho que outros escolheram. Você não vai usar Deus para a glória de Deus, você vai usar Deus para a glória do seu nome. E você pensa: jamais, Senhor, eu te amo. Só que o Senhor está dizendo: quem conhece o caminho do homem sou eu. E eu me lembro das orações que você fazia quando ainda não tinha a potência que tem hoje, e dizia: Deus, não deixa eu me perder de ti, não deixa eu me esquecer de ti, tua presença vale mais para mim. Agora, passar por esse processo esgaça muito. E não esgaça só o emocional, não, neuroses e etc, não, esgaça tudo. Só que Deus hoje te trouxe aqui para organizar alguns pensamentos através da palavra, porque você não será sucumbido pelo plano de Deus, não. Você não será sucumbido pela graça, pela unção, não. Camila, por que você está usando esse comportamento? Porque é o tipo de comparação que você faz. Se eu tenho, se Deus é comigo e tal, por que eu não rompo? Por que eu estou num processo? Deus está falando comigo aqui, mas Deus está sendo claro demais hoje aqui. Porque tem gente hoje que saiu de casa e falou: Senhor, se tu não falar diretamente comigo, processo de esmagamento, sabe? Existem homens e mulheres aqui, jovens, que estão sendo esgaçados nesse processo. Só que entenda, tudo isso faz parte do processo. Que processo? Manifestar a glória de Deus. Vamos lá. Qual é o propósito da vida de todo homem criado? Não estou nem falando de filho, estou falando de todo homem criado, estou falando de toda criatura nascida. Qual é o propósito de toda criatura, de todo homem, de toda mulher? Qual é o propósito de Deus para a vida dele? Glorificar o nome dele. Então eu vou perguntar: qual é o propósito da sua vida? Se você entendeu o que eu falei, você vai responder: glorificar o nome de Deus. Isso é um princípio bíblico. Significa
que quando Deus criou você, Ele estava pensando em quê? Quando Deus criou você, você acha que Ele estava pensando em quem? Você? Comece a sufocar o seu ego agora mesmo, compreendendo a primeira coisa. Ele estava pensando. Se você está com raiva disso, é porque tua vaidade já está transbordando. Significa que você está muito distante do propósito. Quando eu compreendo que eu sou para a glória de Deus, não, Camila, mas a minha casa, a minha família, eu estou falando de origem de existência. E a palavra de Deus nos garante que todo ser criado, antes de ser gerado no ventre da sua mãe ou retirado da semente de seu pai, ele nasceu no pensamento de Deus. Jeremias vai falar uma palavra que eu acho linda. Ele diz assim: tu me teceste de um modo terrível e maravilhoso no ventre da minha mãe. Essa epiderme aí, essa pele que você carrega, de acordo com o profeta Jeremias e no entendimento de criação de Deus para ele está dizendo: tu me fizeste fio a fio. Dentro desse processo, eu entendo que quando Deus me criou, não era em mim que Ele estava pensando. E isso não me entristece, isso me alegra. Porque se Ele estava pensando nele, tudo o que Deus faz é, a vontade de Deus é boa, perfeita. Então, se eu nasci da vontade de Deus, se Deus me criou, e isso aqui não é romantismo não, as estrelas, Ele chama uma a uma pelo nome. Você acha de verdade que não há um plano específico de Deus para a sua vida? O salmista vai salmodiar no Salmo de número 8 e ele vai dizer assim: pouco menor do que os anjos o fizeste, mais de glória o vestiste e o coroaste. Ele está apontando para o Messias, é claro, mas está apontando para o Messias na sua humanidade carnal, messiânico, como o próprio Salmo aponta. Mas o que isso significa? Significa que o homem é o pináculo da criação de Deus. Então, se as estrelas Ele chama pelo nome, se toda a criação Ele delegou uma ordem e Ele cuida, ao homem muito mais. Até porque se assim não fosse, e quando eu falo homem, falo de gênero humano, até porque se assim não fosse, depois de haver criado todas as coisas, Ele não teria dado o governo delas ao homem. Ele traz o homem para esta terra e Ele diz: tudo está aqui, governe sobre todas as coisas. O homem é o pináculo da criação de Deus. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Camila, se isso é verdade, por que eu não me encontro o meu propósito? Na verdade você já encontrou, vamos lá, vou de novo. Você foi criado com que propósito? Mas por que você vive por aí dizendo: Deus, qual é meu propósito? Por que você vive por aí dizendo: Deus, qual é meu chamado? É a pergunta que eu mais ouço. Por que você fica nesse questionamento? Porque a verdade da verdade é que nós não procuramos coisas que façam sentido para a glória de Deus. Procuramos coisas que façam sentido. Procuramos o que nos dá prazer. Procuramos o que nos dá status. Procuramos o que nos dá popularidade. Procuramos o que nos dá seguidores. Porque dentro de uma natureza caída, desenvolveu-se a ideia de que o reconhecimento da sociedade, baseado no que a gente tem, faz a gente ser quem a gente quer ser. Sim ou não? Buscando a aprovação humana e glória de homens, acreditamos que a aprovação de Deus está no reconhecimento que a sociedade dá ao homem. E então corremos atrás de dinheiro e começamos a fazer as pessoas nos respeitarem, não pelo nosso CPF, mas pelo nosso CNPJ. Porque o quanto eu produzo vai dizer para as pessoas quem eu sou. Quanto mais eu produzo, mais respeito eu tenho. Quanto mais utilidade eu expresso, não para a obra de Deus, mas para o reconhecimento alheio, mais importante eu me sinto. E mais eu produzo, e mais eu produzo, e mais eu produzo, e mais eu produzo, e mais eu produzo. E não pense você que quem está fora da eclésia, da igreja e do reino de Deus está fora dessa tentação, porque não está não. Pelo contrário, são as mentes mais cauterizadas que vão caindo na ideia do ativismo religioso, de que fazer sobre a justificativa que é para Deus te aproxima de Deus. Quando na verdade muitos conhecem Ele, mas não são conhecidos dele. Gente, naquele dia Jesus vai dizer: muitos virão, muitos. Ele disse: vão vir para mim, vão dizer: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei. É ímpio que faz isso? Quem é que usa o nome de Jesus para curar? Fala a verdade, diga: somos nós. Somos nós. Quem é que usa o nome de Jesus para expulsar demônios? Só que o que é que ele vai dizer para essas pessoas? Apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Vocês me conheciam, vocês trabalhavam no uso do meu nome, mas eu nunca conheci vocês. Então veja, caminhamos então nessa ideia, sem perceber. E os que se acham mais crentes do que os outros são os que mais estão vivendo essa verdade, porque eles pensam que o mundo não tem poder de afetá-los. Eles pensam que a rede social não tem poder de afetá-los. Mas olhe para cá, todos nós estamos, cada um até certo ponto, afetados sim. Por isso a oração de Jesus é: eu lhe peço que não os tire do mundo, mas que os guarde no mundo. No mundo. Porque vai ser difícil, mas Ele também nos dá esperança. Ele diz: eu venci o mundo. Então começamos a cultivar a ideia de que se formos grandes,
E de que se tivermos todo o status, e a maioria normalmente pensa, e se tivermos todo o dinheiro que precisamos ter, vamos conquistar toda a alegria que queremos. E agendamos a nossa felicidade para quando conquistarmos coisas. Sendo que nós somos pessoas. E pessoas não se saciam de coisas. E uma das maiores provas de que a resposta não está em buscar coisas que façam sentido para nós, mas coisas que façam sentido para Deus, mesmo quando nós não estamos confortáveis fazendo essas coisas. A maior prova é que o maior índice de suicídio está na classe média alta. O maior índice, isso aqui é um dado estatístico, eu não estou inventando. Por que lá? Porque lá estão as pessoas que agendaram, na maioria das vezes, ok? A felicidade. Eu não estou generalizando, mas normalmente quem constrói aquilo que deseja ser baseado no que tem, quando tem tudo o que queria ser, ainda descobre que não se tornou quem gostaria de ser. E é nessa hora que, vendo que não há mais nada para conquistar, a vida perde completamente o significado. Mesmo tendo seguidores, mesmo tendo arroba, mesmo tendo patrocínio. Eu estou falando a linguagem do século XXI para todo mundo entender. Mesmo tendo o reconhecimento do povo, mesmo tendo o apoio da massa, nada disso é suficiente. E por que não? Porque estamos numa busca desenfreada daquilo que faça sentido para nós, alinhando a nossa visão com o que o mundo pede. E sem perceber, não nos tornamos mais pessoas, mas algoritmos sociais. E baseado nessa expectativa, vemos que não damos conta, porque é muita grandeza para quem é barro. É muita grandeza para quem é pó, porque você pensa que vai fazer cumprir a promessa que Deus te fez. Você pensa que é seu esforço. Você pensa que é o seu dinamismo que vai fazer cumprir a palavra que Deus tem sobre a sua vida. E eu não estou pregando para o mundo, eu estou pregando para a igreja. Porque o mundo não aguarda o cumprimento de uma promessa. E é por isso que na ascendência de escala social, eles conseguem subir vertiginosamente mais rápido que nós. Porque eles não estão debaixo de uma palavra. Mas nós, aguardando o cumprimento de uma palavra, pensamos em preparar todo o cenário. O cenário que deveria estar pautado na obediência e na capacidade de Deus, e não nossa. Haja vista que não fomos escolhidos por aquilo que fazemos, mas justamente por quem não somos. Esquecemos-nos disso e começamos a achar que já somos o suficiente para darmos uma ajudinha para o que Deus falou. E então começa a trabalhar mais, e começa a fazer tudo mais, e começa a faltar ceia para dobrar o plantão, e começa isso, e começa aquilo, e começa assim, e começa assado. E você vai ficando esgaçado. Agora, eu trago de Deus aqui uma palavra. Se isso é para a glória de Deus, prepare-se, porque vai vir compensação na saúde, vai vir compensação nas finanças, vai vir compensação na revelação da sua vida espiritual. Agora, se isto é para respaldo e para a glória dos homens, prepare-se. O lugar mais alto que você chegar no mundo ainda estará o mais distante possível de Deus. Quando Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. O céu está preparado para compensar qualquer prejuízo que para herdá-lo você perder na terra. Mas a terra não está preparada para compensar o prejuízo de perder o céu. Deus está renovando as nossas mentes. Deus está renovando o nosso espírito. Sofrimento é treinamento, mas para a glória dos homens. Para a glória dos homens. Status, prestígio é lápide para sepultura. Deus está dizendo: eu vim para te dar vida, vida com abundância, vida com plenitude. E a única maneira de você acessar isso é fazendo para a glória de Deus. Pregue para a glória de Deus, cante para a glória de Deus, ore para a glória de Deus, ame para a glória de Deus, invista para a glória de Deus, dirija para a glória de Deus, abrace para a glória de Deus, forme família para a glória de Deus, sustente o casamento para a glória de Deus. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Senão não vai fazer sentido, não vai fazer sentido. Black and white keys sing my soul, soft and sweet music makes me whole. Fingers dance
on ivory plains, echo through hearts and veins.